Olá, pessoal, e vamos para a nossa revisão de matemática, certo? Do segundo bimestre. Vamos começar aqui pelo assunto de geometria, os sólidos geométricos, certo? Aqui nós temos uma imagem que mostra os poliedros e os corpos redondos. Poliedros têm todas as faces planas. Nós temos aqui 4 exemplos, né? O paralelepípedo, a pirâmide, o cubo e o prisma de base triangular. Os corpos redondos, todas as faces, ou quase todas as faces, são curvas. Em alguns desses sólidos é comum uma face plana. Aí nós temos aqui 2 exemplos, que é o cilindro e o cone, certo? Aqui nós temos aqui mais alguns exemplos. Poliedros e corpos redondos. Entre os sólidos geométricos, alguns são chamados de poliedros, outros de corpos redondos. A palavra poliedro significa muitas faces. Aí a gente tem aqui, ó, poli, muitas, e edro, faces. Chamaremos de poliedros os sólidos geométricos que têm todas as faces planas. Por isso, eles não rolam, certo? E os corpos redondos, certo? Chamaremos de corpos redondos os sólidos geométricos que rolam, pois possuem partes curvas, arredondadas e não planas. Aí agora a gente vem para outra parte de geometria, só que agora nós vamos falar sobre os polígonos, certo? Polígono é uma figura fechada pelos lados. Ela é uma figura fechada. Mas os lados são segmentos de reta. Sim, polígono é a região plana limitada pelo segmento de reta. Então fica melhor assim. Polígono é uma figura geométrica plana, que é fechada e é formada por um segmento de reta. Isso. Temos que observar que esses segmentos se encontram nos vértices, mas eles não se cruzam. Então, aqui a gente fecha o conceito de polígono. É uma figura geométrica fechada, plana, formada por um segmento de reta, mas que esses segmentos de reta eles não se cruzam, certo? Então, se for uma figura aberta, não é um polígono. Se for uma figura arredondada, não é um polígono. Se ela for formada por curvas, não é um polígono. E se elas se cruzarem, não é um polígono, certo? Ele tem que ser um segmento de reta fechado, plano, e que não se cruzam. Aqui tem as figurinhas com alguns exemplos de polígonos. Você está vendo várias linhas fechadas. Nós temos aqui, ó, né, vários exemplos. Elas formam figuras chamadas polígonos. Os polígonos são denominados de acordo com o número de lados, certo? Cada polígono tem pelo menos 3 segmentos de reta. Cada segmento de reta é um lado do polígono. E eles têm nomes, né? O triângulo, por exemplo, é um polígono com 3 lados. O quadrilátero é um polígono com 4 lados. E o pentágono é um polígono com 5 lados, certo? Os quadriláteros, eles recebem nomes diferentes. O quadrado, né? Tem todos os lados do mesmo tamanho, o retângulo, o trapézio e o losango, certo? Eles são quadriláteros, são formados por 4 lados, ok? E aqui nós vamos relembrar alguns terminhos da multiplicação, que a gente estudou nesse bimestre, multiplicação, certo? É a operação de juntar várias quantidades iguais. O sinalzinho da multiplicação é o x. Os termos da multiplicação são chamados de fatores, né? E o resultado da multiplicação é o produto. Nós estudamos também situações problemas envolvendo adição e subtração, situações problemas com mais de uma operação, certo? Então, aqui eu trouxe dicas de como resolver um problema. Primeira coisa, você tem que ler todo o problema, prestando bastante atenção. Verifique quais são os dados do problema e o que é que ele está perguntando, porque você vai ter que responder exatamente o que está sendo perguntado, certo? Às vezes você faz a continha bem direitinho, mas responde outra coisa. Então, você tem que ver o que é que está perguntando. Leia novamente o problema para descobrir que tipo de operação vai ser feita, certo? No caso aí que nós estudamos, nesse bimestre, são problemas com mais de uma operação. Então, você vai ter que ver qual é a primeira operação, qual é a segunda, o que é que você vai fazer, certo? Se tiver mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez. Arme a continha, efetue os cálculos e escreva a resposta, certo? O problema, ele sempre vai trazer uma pergunta. Então, ao final, quando você fizer tudo, escreva a resposta da pergunta do problema, ok?
Aqui a gente vai falar sobre possibilidades, né? Possibilidades está dentro aí da multiplicação. A análise combinatória, né? Ou combinatória, são as possibilidades de combinação. É a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. Muito utilizada nos estudos sobre probabilidade, ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis em um conjunto de elementos. São as possibilidades. Aí aqui tem um exemplo. Uma lanchonete vende uma promoção de lanche a um preço único. No lanche tem um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São 3 opções de sanduíche, né? Então, você já marca aí, 3. Já anota no cantinho. É o hambúrguer especial, o sanduíche vegetariano e o cachorro-quente. São 2 opções de bebidas, né? O suco de maçã e o guaraná. Então, já seria o que aí? 3 vezes 2, né? 3 tipos de sanduíche e 2 opções de bebida, né? Só que tem ainda as sobremesas. As sobremesas são 4 opções. Então, para resolver esse problema, você vai ter aí, ó, 3 vezes 2 vezes 4, que são os 3 tipos de sanduíche, vezes os 2 tipos de bebida, vezes os 4 tipos de sobremesa, certo? Então, assim você vai resolver essa combinação de possibilidades. Aqui eu trouxe a outra combinação, certo? Nós temos aqui 4 tipos de sanduíche, que é sanduíche de frango, de atum, de salada e de queijo. E 4 tipos de suco, morango, laranja, uva, goiaba, certo? Como é que a gente resolve aí essa possibilidade de combinação? 4 tipos de sanduíche com 4 tipos de suco são 4 vezes 4. Então, nós temos aí 16 possibilidades de lanche, que é o frango com morango, o frango com laranja, o frango com uva, o frango com goiaba. Já vai 4. Atum com morango, atum com laranja, atum com uva, atum com goiaba, mais 4. E assim vai, certo? Então, 4 tipos de sanduíche com 4 tipos de suco, 4 vezes 4, 16. E aqui a gente vem para a probabilidade. O cálculo de probabilidade teve a sua origem no estudo de jogos de azar, principalmente nos jogos de dados. Quando nós lançamos o dado, os resultados possíveis são sempre um dos elementos, né? O dado normal, ele tem do 1 ao 6. Aparece o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Então, qual seria a probabilidade de aparecer o número 2 ao lançar um dado? Seria 1 de 6, né? Porque eles são 6 números e só tem um número 2. Então, 1/6. Uma probabilidade de 6 números. A possibilidade de ocorrer um número par no lançamento de dados. No dado, nós temos aí o 2, o 4 e o 6, que são números pares. Então, qual é a probabilidade de aparecer um número par? São 3 de 6, porque no dado tem 6 números e temos 3 números pares, certo? 3/6. A palavra probabilidade deriva do latim probare, que é provar ou testar. Informalmente, provável é uma das muitas palavras utilizadas para eventos incertos ou conhecidos, sendo também substituída por sorte, risco, azar, incerteza, duvidoso, ok? Ela é usada sempre que o indivíduo toma decisões em situações de incerteza. A utilização da probabilidade indica a existência de um elemento ao acaso ou de uma incerteza quanto à ocorrência ou não de um evento. Uma experiência aleatória é aquela que comporta resultados imprevisíveis, certo? Que a gente não tem como saber, certo? Aqui no lançamento do dado, como eu já falei, ele tem 6 números. Então, é imprevisível, não tem como eu dizer de certeza qual é o número que vai sair. Para sair, por exemplo, o número 1 é de 1 de 6, né? Então, são 6 números, a probabilidade é 1. E para finalizar, a gente estudou também sobre a calculadora, certo? Aqui tem algumas perguntinhas sobre a calculadora. Qual é a tecla que apertamos para ligar a calculadora e desligar? Então, a tecla 1, ela liga a calculadora e off, desliga. Quais as teclas que vocês conhecem? Para que servem? Aí, aqui nós temos exemplos dos sinais, né, das operações. O mais para somar, o menos para subtrair, o xizinho para multiplicar e os 2 pontos para dividir, certo? Os 2 pontos com tracinho. Qual é a tecla que apaga o que estava escrito no visor? A C ou CE, apaga os números do visor, né? Quantos dígitos cabem no visor? 8 dígitos.
ok? Então, aqui é só para relembrar algumas partezinhas aí da calculadora. E aqui a gente encerra a nossa revisão de matemática.